Roma, 9º século. O líder da Igreja Católica está em procissão pelas ruas. A multidão acompanha com devoção, saudando-o como o Santo Papa. Em meio à procissão, o Papa cai no chão, contorcendo-se de dores. Milhares de olhares atônitos. Ele dá à luz em plena praça pública. Não era um milagre, mas sim uma decepção que abalaria para sempre os pilares da Igreja Católica. Vejam, uma mulher conseguir se tornar padre e papa. Quão louco isso parece? Como uma mulher teria enganado toda a estrutura eclesiástica e se tornado papa, essa é a lenda da papisa Joana, uma mulher que teria chegado ao mais alto posto da igreja, disfarçada de homem. Mas como isso foi possível? E mais intrigante ainda, por que essa história não aparece nos registros oficiais do Vaticano? Segundo os relatos, Joana nasceu em Mainz, Alemanha, e desde cedo foi marcada por uma inteligência brilhante, incomum para as mulheres de sua época. Proibida de estudar, ela se disfarçou de homem e adotou o nome de João Anglicus. Em sua jornada, passou por monastérios e centros de aprendizado até chegar a Roma, onde se destacou como erudito e clérigo. Sua ascensão foi meteórica. Impressionando os líderes eclesiásticos com seu conhecimento e piedade, João Anglicus foi eleito papa por aclamação. Mas o que ninguém sabia era que por baixo das vestes papais escondia-se uma mulher. A história da papisa Joana não só desafiava a estrutura patriarcal da igreja, como também colocava em xeque a infalibilidade da instituição. A Igreja Católica é famosa por seus registros meticulosos, guardados em segredo no Vaticano. No entanto, em nenhum desses documentos há qualquer menção à papisa Joana. Por que a Igreja, tão cuidadosa com suas crônicas, não possui registros desse evento? Seria possível que a existência de uma mulher no papado fosse tão devastadora que a própria Igreja decidiu apagar sua história? O Vaticano, ao ser questionado, nega categoricamente a existência de Joana, classificando a história como um mito, uma invenção de críticos da Igreja. Mas, se Joana realmente não existiu, por que essa lenda persiste ao longo dos séculos? E por que, entre os anos 800 e 900, há uma lacuna de informações nos registros oficiais de papas? Estaria a Igreja tentando esconder a verdade? Papel na Igreja. Desde o início, Joana correu um enorme risco. Quando chegou à papisa, estava acostumada com o papel. Ela aperfeiçoou os maneirismos, as ações, aprendeu a andar e a falar como homem. Embora a Igreja negue veementemente, documentos e cronistas medievais mencionam Joana. Especula-se que o próprio fato de não haver registros oficiais poderia ser uma evidência de que algo foi deliberadamente ocultado. Alguns manuscritos apócrifos falam da queda da papisa durante a procissão e até sugerem que os líderes da igreja trataram de eliminar todas as provas de sua existência. Outros historiadores argumentam que a história de Joana foi criada para envergonhar a igreja em uma época em que suas decisões eram duramente criticadas. Ela se tornou uma espécie de encarnação da Igreja Católica, identificada como a prostituta apocalíptica da Babilônia. A ideia de que uma mulher pudesse ter enganado o Vaticano por anos seria um golpe mortal à autoridade e legitimidade da instituição. Mas se a história da papisa Joana é apenas uma fábula, por que tanto esforço para negá-la? Teria o Vaticano temido o impacto que essa história causaria na confiança dos fiéis? Ou seria a lenda um produto da imaginação de opositores da Igreja? A ideia de que uma mulher pudesse ter enganado o Vaticano por anos seria, sem dúvida, um golpe mortal à autoridade e à legitimidade da Igreja Católica. Tal escândalo teria abalado os pilares de uma instituição que, até então, se apresentava como impenetrável e infalível. No entanto, se a história da papisa Joana é realmente apenas uma fábula, por que vemos tanto esforço em negá-la e até mesmo em apagar qualquer menção a ela dos registros oficiais? Seria o Vaticano temeroso do impacto que essa lenda poderia ter na confiança dos fiéis?
Ou estamos diante de uma narrativa que foi cuidadosamente criada por opositores da Igreja, na tentativa de desmoralizar sua imagem? De um modo ou de outro, a persistência dessa lenda nos leva a questionar a relação entre poder, verdade e a necessidade de controle sobre as narrativas históricas. A lenda conta que Joana foi desmascarada quando entrou em trabalho de parto no meio de uma procissão. A cena teria sido chocante e o escândalo insuportável. A igreja, em pânico, teria ordenado sua execução imediata, e todos os vestígios de seu papado teriam sido cuidadosamente removidos dos anais oficiais. Mas será que uma história desse impacto poderia realmente ser apagada tão facilmente? A persistência da lenda sugere que, por mais que a igreja tenha tentado, nunca conseguiu eliminar totalmente a memória de Joana. Ao longo dos séculos, monges, cronistas e até poetas mantiveram a história viva. E hoje, ela continua a levantar perguntas e dúvidas. Estaria o Vaticano escondendo a verdade? Ou será que a papisa Joana nunca existiu? Sua morte, segundo a lenda, foi tão trágica quanto sua descoberta. Depois de dar à luz em plena procissão, cercada por uma multidão estarrecida, ela teria sido imediatamente capturada. Alguns relatos dizem que a própria multidão, revoltada e envergonhada, a apedrejou até a morte ali mesmo, sem qualquer chance de defesa. Outros sugerem que a alta cúpula da igreja, em um esforço desesperado para encobrir o escândalo, ordenou sua execução em segredo, apagando seu nome e todos os traços de sua existência dos registros oficiais. Essa questão é muito intrigante, sua morte como se deu. Ninguém sabe o certo e tudo o que temos é especulações. Mas se essa história for verdadeira, e o paradeiro da criança? O que aconteceu com ela? É o que todos se perguntam. A história se divide em várias versões. Algumas teorias afirmam que o bebê não sobreviveu ao parto, morrendo logo após o nascimento, vítima das condições insalubres em que veio ao mundo. Outras lendas sugerem que a criança foi levada em segredo, criada longe da igreja e sem jamais saber a verdadeira identidade de sua mãe. Seja como for, o nascimento dessa criança marcou o início do fim de um dos maiores segredos da história eclesiástica. Existem muitos relatos, teorias e especulações sobre o destino de Joana e sua criança. Alguns cronistas medievais mencionam a papisa de forma velada, e até hoje há quem acredite que a igreja esconde vestígios dessa história. Outras fontes, porém, afirmam que tudo não passa de uma fábula, criada para desmoralizar a instituição e seus líderes. Realidade ou ficção? A história de Joana continua a intrigar historiadores, teólogos e fiéis, deixando uma pergunta no ar. O que realmente aconteceu naquela fatídica procissão de Roma? Se você gosta do nosso canal Uma História Curiosa, nos ajude a continuar com esse trabalho. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com os amigos. Assim você estará nos ajudando a manter a cultura viva e a moldar as novas gerações. Obrigado por assistir até aqui. Comente cultura para eu saber que você ficou até o final. Essa é a nossa senha. Eu sou o Brian e te aguardo no próximo vídeo. Fui! Brave and few. Swords unsheathed, the